Acabou, hein? Acabou. O Santos não é mais o líder da Série B, perdeu o 100% de aproveitamento, perdeu o jogo também. O Amazonas consegue a sua primeira vitória, sai da zona de rebaixamento e o Santos fica na terceira posição. 3 pontos merecidos para a equipe da Casa de El Reis, num jogo em que o Amazonas me pareceu muito mais consciente do que fazer, muito mais preparado para esse jogo do que o Santos, que fez uma partida muito abaixo hoje. Estevão Barros, o Amazonas, ele não só surpreendeu pelo fato de ter vencido o Santos na Arena da Amazônia, como foi a forma como venceu também, né? Venceu e convenceu, jogou bem, sabia exatamente a proposta de jogo, sabia exatamente o que tinha que fazer hoje, anular os principais jogadores da equipe do Santos, contou com um péssimo dia do Juliano, Morelos também parece que sentiu, não sei se o clima, o cansaço, alguma coisa, foi um centroavante nulo na partida. O Amazonas cumpriu a sua estratégia, se defendeu bem, contou com a velocidade do Matheus Serafim, principalmente do Enio, que a gente vai falar mais individualmente sobre os jogadores. Mas em questão de estratégia, Estevão Barros, pela primeira vez o Santos fez 2 tempos ruins. Isso favoreceu a equipe do Amazonas. Nós já tínhamos visto o Santos ter feito várias vezes o primeiro tempo péssimo e o segundo melhor. Dessa vez, ou não sei se por condições físicas, pela logística e tudo mais, o Amazonas foi melhor. Defensivamente, anulou praticamente os ataques do Santos, que apesar de ter colocado vários atacantes ali, o Carille tirou um zagueiro e colocou o William Bigode para cruzar a bola na área, não conseguiu fazer jogadas para cruzamento. Então, o Amazonas não só foi melhor na motivação, como principalmente, taticamente, foi imbatível hoje, viu? Eu confesso assim que eu não esperava uma vitória surpreendente, como eu disse no início da transmissão, mas histórica. O Amazonas, ele não só venceu, não foi uma jogada esporádica, ele foi realmente melhor. Se formos olhar na estatística, no primeiro tempo, o Santos não tinha finalizado ao gol do Amazonas, e o Amazonas já tinha feito 3 chutes e obrigado o João Paulo a trabalhar. Então, por aí a gente já percebe, o Santos foi ruim na partida, o Amazonas foi muito bem tecnicamente. Pela primeira vez, o Adilson Batista me surpreendendo ter feito um bom trabalho do início ao fim do jogo. Ele não fez alterações erradas também, né? Porque ele monta um time titular bem e no final ele faz uma coisa péssima. Dessa vez, não, ele fez as alterações básicas, colocou a equipe defensivamente, mas não mudou a estrutura de jogo, não colocou 3 zagueiros, como você esperava, né, quando fosse ali mexer, não, ele manteve a estrutura da equipe e sinceramente, Estevão Barros, se o Amazonas pressiona, poderia ter feito até mais. Hoje no Santos foi muito superior à equipe do Norte. Eu achei que muito superior, eu não sei, Adiel. Acho que a equipe mereceu o resultado. Talvez se tivesse forçado ali, tivesse no segundo tempo tentado alguma coisa, pudesse conseguir o segundo gol. Mas preferiu segurar o resultado, até porque vinha de um contexto muito ruim. O Adilson Batista ainda não havia vencido na competição, então precisava dar uma resposta ali para a sua torcida. Acho que preferiu ser mais conservador, mais pragmático nesses momentos finais aí e segurar o resultado. De qualquer forma, deu certo. Acho que passa também muito pela estratégia que o Santos adotou hoje, que, ao meu ver, foi um pouco equivocada, abusando muito dos cruzamentos. Isso a gente já tinha comentado nos outros jogos que a gente fez aqui do Santos, que parecia que o Santos estava ali meio perdido em relação a isso. Partida ruim do Juliano, e pouco apareceu. Acho que no que ele faz de melhor, que é passe e até às vezes arriscar uma finalização ali de fora da área, ele pouco contribuiu, porque estava enfiado ali entre os zagueiros ao lado do Morelos esperando o cruzamento. Aí o Juliano não vai render, então se é para fazer isso, é melhor você ter ali o William, que entrou no segundo tempo, né, o William Bigode, ao lado do Morelos, ou você faz uma estratégia para que o Santos consiga extrair o que de melhor pode oferecer o Juliano. E não foi o caso. A equipe hoje também abaixo alguns jogadores como o Guilherme, que vinha sendo um destaque, também não fez uma boa partida. O Amazonas teve, acho que soube aproveitar esses jogos, esses jogadores abaixo do Santos, essa partida ruim que fez o Santos, mas também fez uma boa partida. Acho que defensivamente a equipe sabia o que o Santos ia fazer, soube se
preparar para anular isso e fez muito bem. E ofensivamente, contou com um golaço do Enio, né? Que foi levando ali e no final das contas acertou um belo chute. E acho que se não fosse esse lance do Enio, Adiel Reis, teríamos aqui um 0-0 modorrento, viu? Aquele jogo bem chato ali, o gol do Enio acabou mudando completamente o panorama da partida e colocando aí, dando ao Amazonas 3 pontos e tirando o time também da zona de rebaixamento. Agora olhando para frente, você acha que a equipe do Amazonas com isso buscar, vai conseguir reagir? Você acha que esse jogo, você tinha falado que, né, depois dos próximos 3 jogos que a equipe poderia, né, tinha que ver os próximos 3 jogos, você acha que agora a equipe vai mostrar esse poder de reação? Que esse jogo é um divisor de águas na campanha do time? Precisa, Estevão Barros, eu acho que precisa, né? Se conseguiu vencer o Santos, com todos esses aspectos aí, todo esse contexto que você colocou, são partidas importantes agora. Você tem um jogo contra o Ceará, tem um jogo contra o Paysandu e tem um jogo contra o Mirassol. São partidas que alcançáveis, a vitória para a equipe do Amazonas, e talvez, sabe, você imagina aí, num contexto em que conseguiu os primeiros 3 pontos, já tem 4 pontos na competição, você já consegue ali dar um alívio na classificação e dar tempo de trabalho para o Adilson Batista. Olhando para frente, o Amazonas já mostrou um padrão de jogo, claro, muito claro que vai ser se defender e jogar no contra-ataque, vai precisar muito de jogadas de Matheus Serafim, vai precisar muito do Enio, muita jogada individual, o Rafael Tavares, se voltar à sua forma física ideal, também vai ser muito necessário para esse modelo de jogo que o Adilson Batista está montando no Amazonas, Estevão Barros, mas eu já vejo evolução. Como, por exemplo, nós tivemos ali um trabalho defensivo pelo lado direito do Patrick, até muito surpreendente. Ele não se lançou mais ao ataque como ponta pela direita, coisa que ele fazia muito com o Luizinho Vieira. Agora ele trabalhando na marcação, se posicionando muito bem. E do outro lado, do Fabiano, que é outro lateral que apoia muito bem e jogando praticamente como um zagueiro depois da sua lesão. Esse empenho na marcação é muito importante para poder o trabalho do Adilson funcionar e aí sim dar volume no ataque. Se você tem uma defesa consistente, você vai ter um ataque em condições de atuar de uma maneira melhor jogando na velocidade. Estevão Barros, mas uma vitória em cima do Santos, além de ter sido sobre o Santos, da maneira que foi, 1-0 e tudo mais, motiva esse elenco. O que, assim, acho que o Adilson Batista pode melhorar na equipe do Amazonas, e não é só isso, mas ele pode, é a questão do Jô ser o centroavante para esse modelo de jogo, que não funcionou hoje. Do trabalho de pivô, trabalho de preparação para jogar de trás, por mais que tenha funcionado no treino, no jogo, claramente ele foi uma peça nula da equipe. Tá? Teve uma cabeçada no início do jogo, depois disso, não mais. E se o Jô ele não se doa na marcação e ele também não consegue fazer o trabalho de preparação, é questão de trabalhar talvez outra peça ou encaixar um 4-4-2 também, atacando para ter alguém próximo dele ali para poder tabelar com ele. Olhando em um curto prazo, Estevão Barros, o Amazonas é isso aí. Uma defesa consistente e jogando no contra-ataque. Quando não sair o gol, muito, muito possivelmente teremos um empate. Entendeu? Principalmente jogando fora de casa. Então, assim, não é que o Adilson com o Amazonas seja limitado, é que ele se propôs a jogar dessa forma, jogando defensivo, sendo reativo e usando jogadores de velocidade. Quando isso não funciona, ele vai trabalhar para empatar, principalmente em fora de casa. Então, se jogando fora de casa, ele não consegue abrir o placar, ele vai se defender e usar os jogadores de velocidade. Dentro de casa, ele talvez vá propor uma maneira diferente, ter mais posse de bola, trabalhar ali no meio campo, mas o Adilson trabalha muito a defesa como prioridade nos seus times. Vamos ver o que vai funcionar daqui para frente. Se ele vai fazer alteração no ataque, se talvez o Rubens possa também ser opção por ali, não sei como é que ele vai trabalhar nos jogos fora de casa, mas são 3 partidas aí que eu vejo de referência para o trabalho do Adilson no Amazonas. Se ele for muito bem e usar como referência a partida do Santos, tem grandes chances aí de pelo menos brigar pelo meio da tabela nas próximas rodadas. Do outro lado, o Santástico volta para casa, Gel, sem a perspectiva de quebrar o recorde do Leverkusen.
mas ainda ali bem colocado, tá na terceira posição, é um resultado que, assim, pela situação do Amazonas é atípico, mas se você falasse que, olha, na quarta rodada o Santos vai perder pro Amazonas fora de casa, ninguém ia se assustar, acho que todo mundo ia falar, tá, beleza, tá ok. Mas a equipe, o que mais me chama atenção, e acho que do torcedor também deve preocupar Fábio Caralho, ou Caribe, é o fato de hoje o Santos não ter feito uma boa partida, alguns jogadores muito abaixo, e não sei se por estratégia definida ou se por circunstâncias do jogo, o Santos apelando muito para cruzamentos ali. Isso chama atenção e, e aí fica a questão, né? Carille, isso foi pensado? Essa era estratégia? E se foi, tem que ser cobrado. Se não foi, tem que ser cobrado também, porque como é que ele entra a campo e o time não faz o que ele quer, porra? Estevão Barros, o Santos esbarrou talvez, tá? E aí eu não vou dizer que é uma coisa a pensar, talvez, na sua prepotência, né? Que vê uma equipe do Amazonas que ainda não tinha vencido, jogando em casa, sem muita torcida, ele pensou assim, poxa, vai ser uma partida tranquila, vou conduzir em banho-maria, cozinhar a equipe do Amazonas e conseguir fazer o gol tranquilamente. Inclusive, quando levou o gol, eu não vi a equipe do Santos também pressionar o Amazonas, não vi a equipe do Santos trocar passes de maneira intensa, lançar a bola ali para o ponta para fazer cruzamento e tudo mais. Inclusive, o Guilherme Augusto, o nosso destaque, ele foi o principal jogador do Santos, e isso não falo com elogio, não, tá? Porque ele também foi abaixo. Então, Otero foi uma peça nula, não sei porque foi escalado como titular. Juliano, no primeiro tempo, se aproximando da área, que é uma coisa que o Juliano não sabe fazer, ele sendo parceiro de ataque ali do Morelos, que é outro que também foi peça nula. Tudo não funcionou na equipe do Santos, e no segundo tempo, com as alterações, ele colocou o Rodrigo Ferreira para jogar nas costas do Fabiano e mandar cruzamento para a área, só que os cruzamentos do Rodrigo Ferreira, nenhum deles alcançou o Escobar, Estevão Barros. Não é que uma ou outra coisa deu errado, é que tudo deu errado. E aí o cara, ele tentou consertar botando dois centroavantes, Morelos e o William Bigode, e não cruzou a bola na área depois disso, não tentou um cruzamento. Deixou a bola nos pés do Patrick. O Patrick, camisa 88, não conseguiu fazer um cruzamento. É ele que é bom de bola parada, que sabe bater bem na bola, não fez um cruzamento bom. Então, tudo bem, o Amazonas tem mérito e tudo mais, mas hoje foi a pior partida santista nessa Série B. E Estevão Barros, confesso que isso já aconteceu muito nos times do Fábio Carille, é normal, não me surpreende a equipe do Fábio, o Santos hoje perder dessa maneira que perdeu. E vou usar como referência, como eu sempre uso, o Corinthians de 2017 treinado por ele, que conseguiu vitórias impressionantes, mas conseguiu perder para o penúltimo e para o penúltimo colocado daquele ano, né, que perdeu para o Vitória na Neoquímica Arena e para o Atlético Goianiense também na Neoquímica Arena, do mesmo jeito que perdeu hoje para o Santos. Colocando um monte de centroavante, trabalhando bola com lateral, mas não conseguindo cruzar uma bola na área, não organizando nenhuma jogada, anulando o meio de campo, mandando o zagueiro para a área, tirando o zagueiro para colocar atacante. Enfim, os comentários das redes sociais é que o Carille ele simplesmente cagou com a equipe do Santos hoje na segunda etapa, viu? Conseguiu exatamente estragar tudo que já estava ruim. Então, mas já estava ruim antes, né? Isso que é interessante. Ele conseguiu piorar o que estava ruim. Parabéns, Fábio Carille, por essa grande participação sua hoje aí na vitória do Amazonas. Realmente, um jogo muito abaixo da equipe santista. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos resultados da rodada, dessa quarta rodada da Série B. E teve o América vencendo o Vila Nova por 3-1 em casa, o Novo Horizontino perdendo em casa por Ceará 3-0, o Goiás vencendo o Ituano por 2-0, o CRB pelo mesmo placar venceu a Chapecoense, o Guarani também fez 2-0 no Botafogo e saiu da zona de rebaixamento, e o Operário empatou com a Ponte Preta em casa 1-1, tomou o gol no finzinho, e o Sport goleou aí o Brusque por 4-1 e assumiu a liderança da, da, da Série B. Agora só 3 times invictos nesse campeonato: Goiás, Sport e também
a equipe que é a quarta colocada nesse momento, me fugiu. Não, é o Operário, né? O América, perdão. O América, o Operário estava indo à quarta colocação, mas com um empate acabou caindo para a quinta. O América, o Goiás e o Sport são as únicas equipes que não perderam. E o Sport está 100% nesse momento na Série B. Grande momento aí para o Sport. Passar aqui os próximos 3 jogos do Santos e do Amazonas, começando pelo Amazonas em casa. O Amazonas joga com o Ceará fora de casa, aí recebe o Paysandu e tem o Flamengo pela Copa do Brasil. Esses são os próximos 3 jogos aí do Amazonas, enquanto que o Santos vai até Campinas encarar a Ponte, depois recebe o Brusque e aí vai até BH encarar o Coelho. Esses os jogos do Santos. Veremos o que acontece, veremos como as equipes vão reagir e quais serão aí, como será essa sequência aí de ambas as equipes. Hoje o Amazonas venceu, mereceu vencer, saiu, deu um respiro e agora vai buscar aí tentar uma sequência positiva para manter esse bom momento e conseguir fazer uma Série B ao menos digna ali, terminar longe da zona de rebaixamento, e o que vier a partir disso é lucro. E o Santos segue na sua sina em busca de retornar à elite do futebol brasileiro. Espero que você tenha gostado. Foi mais uma análise da partida e voltamos aí, segue a gente aí no Instagram. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Voltamos aí com mais vídeos essa semana, comentando aí sobre vários assuntos do Futebas BR e também da gringa, tá bom? É isso, valeu e até mais.